Olá, tudo bem? Nós vamos falar sobre bem- as trocas de informação entre os projetistas. Desde o início, do primeiro momento, eu falo sobre troca de informação entre os projetistas. Mas o que é isso na prática? Então, nessa aula, a gente vai aprender como funcionam essas trocas de informação dentro de um processo de projeto. Tudo bem? Vamos lá? Antes de começar no assunto técnico dessa aula, eu queria conversar com você sobre o mercado de trabalho do BIM Manager. A indústria da construção civil é bastante tradicional. Então, quando a gente tem um engenheiro civil recém-formado, normalmente ele não consegue ter cargos de gerência. São cargos mais iniciais, porque uma obra demora de 2 a 3 anos para ser concluída, uma obra de médio porte. Se a gente tiver uma obra de grande porte, mais ainda. Então, o engenheiro ele depende um pouco do tempo para conseguir ter cargos mais gerentes. Quando a gente está trabalhando com BIM, quando a gente está falando com BIM, a gente inverte um pouco essa situação. Porque BIM é tecnologia. E quem melhor para trabalhar com tecnologia e informação do que jovens? Com BIM, a gente consegue transformar a desvantagem de ser recém-formado em uma vantagem. O jovem entende melhor de hardware, placa de vídeo, memória RAM e tudo mais. Mas, para ser um BIM Manager, a gente tem alguns outros conhecimentos que são muito importantes que o profissional recém-formado busque, que são sistemas construtivos, uma comunicação assertiva, inteligência emocional. Tudo isso vai ser muito importante para a gente conseguir ter um processo BIM de sucesso. Nesse módulo de trocas de informação, geralmente é onde o profissional recém-formado tem menos experiência. Então, a gente vai conversar aqui um pouco sobre o que são essas trocas de informação, como elas funcionam na prática e o que o profissional recém-formado pode procurar e buscar para mitigar essa falta de experiência. Normalmente, quando a gente vai mapear essas trocas de informação, a gente documenta todas essas trocas de informação num gráfico, um gráfico BPMN. Esse gráfico, ele vai mostrar os eventos, os inputs e os outputs de todos os projetos. Vocês podem encontrar bastante material na internet sobre gráfico BPMN, mas eu não vou me aprofundar tanto no gráfico em si. Nosso objetivo principal é fazer com que você entenda o que são as trocas de informação e como você vai conseguir prever as possíveis trocas de informação que vão acontecer durante o processo de projeto. Tá, Cecília, mas então vamos lá. O que são essas trocas de informações que você fala tanto? Vamos começar a pensar num processo de projeto. O processo de projeto começa com um topógrafo. O topógrafo, ele vai lá onde vai ser construída a obra e ele vai fazer um levantamento. Vai fazer um levantamento da poligonal, vai fazer um levantamento da altimetria do terreno, os níveis do terreno e, basicamente, quais são as instalações que tem ali existentes naquele terreno. Se tem poste, se tem boca de lobo, se tem posto de visita. Então, o topógrafo vai lá e fez o projeto dele. Esse projeto de topografia, ele vai servir como base para o arquiteto começar a fazer o trabalho dele. Então, eu já tenho aí uma troca de informação. Vou pegar o projeto de topografia e vou enviar para o arquiteto. O arquiteto, ele vai trabalhar em duas frentes ali. Ele tem o predial, né? E ele tem a parte de urbanização. Toda a urbanização é feita com base nos níveis do topógrafo. Então, ele está aceitando que aquelas informações estão corretas e está fazendo o projeto dele em cima desses níveis. Quando o arquiteto termina o trabalho dele, eu vou pegar essa urbanização, vou pegar o prédio, o empreendimento, e eu vou passar para o engenheiro de estruturas, por exemplo. E o engenheiro de estruturas, ele vai precisar, para fazer o trabalho dele, da arquitetura, da topografia e de uma sondagem, para ele conseguir fazer o projeto de estrutura. Então, basicamente, essas são as trocas de informação. O projeto de um empreendimento, ele não é feito por um escritório. São vários escritórios trabalhando juntos e, normalmente, cada escritório precisa da informação do outro. E essas são as trocas de informação que a gente precisa. É disso que a gente tanto fala, entendeu? No nosso modelo, o gráfico que nós estamos usando aqui como exemplo, ele é dividido em 3 marcos principais. O primeiro marco é a troca de informação entre o topógrafo, o arquiteto e o projetista de terraplanagem. O arquiteto está preocupado com o produto que o incorporador encomendou dele, ele está preocupado com a acessibilidade, com todas as normas que ele precisa atender como arquitetura, com o bem-estar do usuário. O projetista de terraplanagem, ele está preocupado em manter o corte e aterro nivelado, em colocar o terreno da melhor forma possível
para o arquiteto trabalhar. Apesar de os dois quererem a mesma coisa, em alguns momentos eles podem divergir. Por isso que eu preciso de interação de projeto entre esses dois projetistas. O arquiteto vai, manda para o projetista de terraplanagem, o projetista de terraplanagem trabalha, devolve para o arquiteto, eles compatibilizam tudo e quando esses níveis estão todos resolvidos, a gente tem o final do Marco 1. Então, o Marco 1 é essa organização de nível que vai precisar. E aí a gente passa para o Marco 2. O que são o Marco 2? São os projetistas que a gente chama complementares, que são os projetistas de instalação, é aí que entra os engenheiros civis, são os projetistas de instalação, os projetistas de estrutura, eles começam a fazer o projeto deles em cima dessa arquitetura e dessa terraplanagem. Nesse Marco 2, cada projetista vai desenvolvendo o seu projeto. No final, quando eu tenho, por exemplo, instalação, a gente tem que aprovar em algumas concessionárias. Então, quando eu fiz o projeto, compatibilizei com estrutura, compatibilizei com arquitetura, e eu tenho o projeto aprovado nas concessionárias, aí sim eu tenho o final do Marco 2 e início do Marco 3.